tá... Eu vou tirar um pouquinho. Aí sim, a galera tá empolgada. Eu vou tirar um pouquinho a imagem aqui para a gente bater um papo. Boa noite, galera. Eu só preciso lembrar como é que eu faço para tirar. Acho que é aqui. A galera tá empolgada. Bom, como é que vocês estão? Beleza? Galera do RH em peso aí? Aí sim, hein? Bom, vamos lá. Antes de mais nada, né? Eu costumo sempre dar uma boa noite aí para a galera. Eu acho legal a gente dar uma boa noite direito, né? Até porque não entra todo mundo. Então, vamos lá. Aquele boa noite especial para Adriana Lima, para Ana Caroline de novo, Andressa, Bianca Binder, Kaline Diego, Douglas William, Érica, Everton, Isabela, Janaína, Larissa Lopes, Larissa Silva, Letícia Lemos, Letícia Alves, Letícia Cunha, Matheus, não sei se é Michael ou se é Michael que fala, depois você me diz aí. Mirielle, Nadiane, Paloma, Raíssa, Suzane, Tamires, Tielen, Vanessa e Vitor. Que satisfação estar aqui com vocês hoje, viu? Boa noite para todos vocês. Alguém ouviu alguma coisa de Big Brother aí? Enfim, não acompanho, não sei o que está acontecendo. Então, prefiro não opinar, prefiro não dizer nada. Meus queridos, minhas queridas, antes de mais nada, boa noite novamente. Meu nome é Paulo Eduardo. A aula já está sendo gravada. E hoje é aquele dia que a gente bate um papo, né? Que a gente se conhece, que a gente conversa um pouquinho para definir como é que vai ser o nosso semestre. Acredito que nenhum de vocês tenha sido meu aluno ainda, mas é muito comum, e isso acontece comigo em todas as aulas, né? De alguém falar, eu conheço alguém que foi seu aluno, que foi sua aluna. O mais legal é que normalmente quando isso acontece, falam bem de mim, então é uma coisa boa. Mas é muito legal estar iniciando um novo semestre, mesmo que dessa forma. Eu confesso que preferia estar com vocês em sala de aula, né? Mas infelizmente a gente é obrigado a seguir. Eu postei esses dias no meu Instagram que o importante é a gente fazer valer a pena. Então essa é a minha proposta, tentar fazer valer a pena. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, né? Eu vou colocar uma telinha aqui para vocês. Eu fiz alguns slides para a gente poder, para eu poder me guiar, na verdade, né? E normalmente, quando eu estou em sala de aula, eu não utilizo slide, não utilizo nada disso. Eu sou um professor na moda antiga, eu gosto mais da ideia de escrever na lousa mesmo e conversando com vocês, mas aqui é meio complicado, eu não tenho lousa, né? Então, eu acabo utilizando os slides. Então, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês, quero conhecer vocês um pouquinho, vocês vão me conhecer um pouquinho, para a gente poder estabelecer aí as formas de ter um excelente semestre. A nossa disciplina é consultoria em RH. Eu sei que vocês vocês na verdade tem pessoas na turma que são do segundo e pessoas que são do terceiro. Então a gente tem uma galera que se forma no final do ano, né? E a gente tem uma galera que se forma no meio do ano que vem. Nós temos uma galera que passou a metade e está naquela curva descendente do não aguento mais, quero me formar. E a gente tem uma galera que está indo para o segundo semestre e ainda está com uma empolgação maior, né, do que a galera que já está na reta final. Meu papel aqui é tentar fazer vocês, pelo menos a grande maioria, se manter motivado, porque eu acredito que a grande maioria escolheu RH, e eu espero que eu esteja certo, né? Não porque é um curso curto ou porque não tem conta, porque vocês já viram lá em cargos e salários que tem conta, em departamento pessoal também. Então, vocês chegaram no momento do curso onde o RH ele se mostra estratégico. E
quanto ele é importante dentro do planejamento estratégico da empresa. Normalmente eu dou essa disciplina, né, no primeiro semestre do ano, consultoria em RH, onde a gente vai falar do papel estratégico do profissional de RH. E no semestre seguinte, no segundo semestre do ano, não aconteceu com vocês porque vocês estavam no início do curso, mas para quem está indo para o terceiro e para o quarto semestre, quem já está terminando, eu dou gestão estratégica, onde a gente vai pegar e amarra, a gente fecha. Então a gente vai pegar tudo que a gente viu no semestre anterior em consultoria em RH, quando a gente fala do papel do profissional de RH, né, dentro do plano estratégico da empresa, e aí a gente vai falar da gestão estratégica, que é a gestão da empresa como um todo, e de que forma a gente, como profissionais de RH, pode ajudar ou pode se situar dentro desse contexto. Mas, enfim, vamos deixar a gestão estratégica para lá, vamos pensar aqui na consultoria em RH. Então, todas as aulas vocês vão ver quando vocês entrarem na sala, eu vou deixar essa telinha, né? Até porque eu confesso para vocês que eu demorei muito para ceder, né? Ó, tá chegando gente aí, boa noite, Roseli, seja bem-vinda. Eu demorei muito para ceder as redes sociais, né? E os meus alunos, eles acabaram tendo um papel muito especial nesse sentido, porque eles sempre me diziam, né, que muito obrigado, Roseli. Eles sempre me diziam que era uma forma, além de ser uma forma da gente se comunicar fora desse momento de aula, né, também é uma forma da gente se mostrar um pouquinho, aumentar a nossa rede de relacionamento profissional, né, o nosso network. Então, por isso que eu sempre vou deixar essa telinha aqui no começo, né? Muito obrigado, Daiane. Seja bem-vinda também. Então, eu sempre vou deixar essa telinha aqui, porque é óbvio que eu, como agora um professor antenado e sempre aí ligado nas redes, tenho minhas coisas para fazer, tenho os meus alunos. Então, hoje eu estou aí nas redes também, que é uma outra forma da gente se encontrar, da gente bater papo, da gente, enfim, né, interagir e aumentar esse nosso network. Então, estou no Instagram, quem quiser me seguir, tá aí, ó, @prof. Paulo Eduardo. Tem bastante coisa lá. Estou sempre falando da Unicid. Atualmente é a única instituição de ensino que eu estou, então tem bastante coisa da Unicid. Tem sempre fotos com aluno. Estou sempre postando coisa antiga lá, que apesar de vocês não me conhecerem, já faz um tempinho que eu navego por essas águas da Universidade Cidade de São Paulo. E tem também o Instagram do meu canal, é um canal que eu tenho com mais dois amigos, que é o canal Ponte Aérea, onde a gente fala de arte, cultura, música, entretenimento, e a gente tem sempre um convidado ou uma convidada batendo papo com a gente. Convido vocês a conhecerem também, tem bastante coisa legal lá. Também estou no LinkedIn, quem quiser me seguir, quem já está lá, quem não está lá, eu ando dizendo que o LinkedIn anda meio estranho, meio, né, querendo virar um Orkut, né? Pelo visto você já andou olhando o que eu postei lá, né, Vitor? E o mais legal de tudo não é isso, o mais legal é que eu postei no meu stories hoje lá, eu cantando a música do Dom Beto no meu carro, e eu marquei ele e ele colocou nos stories dele. Então eu tô me sentindo, tô me achando, né? A galera mais jovem não sabe quem é o Dom Beto, então. Vitor, não vou nem perguntar qual é a sua idade, mas bom saber que tem alguém além de mim nessa sala que conhece o Dom Beto. Então, estou bastante feliz que ele colocou lá eu cantando nos stories dele. O LinkedIn ele está ficando meio Orkut, sabe? Meio Facebook, mas ainda tem coisa boa acontecendo lá. Então, quem quiser me seguir, estou lá, de vez em quando eu arrumo umas confusões, adoro arrumar treta no LinkedIn. Ele mexe, eu arrumo uma treta lá, na grande maioria das vezes defendendo RH, porque tem muita gente lá falando besteira sobre RH. Então eu entro lá e arrumo confusão. Então fica a dica. E aqui o canal, né? Você canta pensando nela no chuveiro. Eu vou te falar uma coisa, Vitor. Pensando nela talvez seja a música mais conhecida do Dom Beto, mas eu não sei se você tem Deezer ou Spotify, procura se você tiver. Acho que no modo gratuito também dá, mesmo se você não tiver.
Tem um disco inteiro dele lá que chama Além da Imaginação, que é muito bom, cara. Procura lá. Diego, quer falar ou apertou sem querer o botãozinho aí só para ver o que acontecia, Diego? Pesquisa lá, chama Além da Imaginação. Diego, se quiser falar, fala. Se não, me dá um toque se apertou sem querer aí o bonequinho. Tá aqui, então, além do Instagram, né? Então a gente tem um canal, eu e esses amigos, né? Sem querer, tamo junto, Diego, relaxa. Então convido vocês a conhecerem o meu canal também. Uma das maiores felicidades que eu tive nesse canal foi gravar com o Frejá, um cara que eu sou muito fã e que eu tive a oportunidade de gravar um programa com ele. Então tem bastante coisa legal lá, não é live, todos os programas estão lá, gravamos com o Derico do Jô, enfim, tem um monte de programa bacana lá. E chama Ponte Aérea porque quando a gente fundou o canal, era eu e um parceiro lá do Rio de Janeiro, e aí a gente teve a ideia de chamar de Ponte Aérea, porque justamente por causa disso, só por isso, porque ele está no Rio e eu estou em São Paulo. Além do canal Construindo Histórias, além do Ponte Aérea no YouTube, eu tenho Construindo Histórias. Esse aqui eu quero falar um pouquinho para vocês, porque esse canal, eventualmente, eu vou usar para as nossas aulas também. Esse canal eu criei, a princípio, para criar conteúdo para os meus alunos, né? Eles diziam que sentiam falta de alguma coisa, né, na internet e tal. E aí, um dia conversando com uma aluna, ela disse para mim: poxa, professor, você tem tanta história legal que você conta e tal, por que você não monta um canal no YouTube? E aí eu tive a ideia de colocar, de criar o canal e dei esse nome para ele, porque se vocês entrarem lá no meu LinkedIn, vocês vão ver que está escrito lá, Construindo Histórias dentro e fora de sala de aula. Então eu criei esse canal, onde além de postar dicas sobre livros, além de postar algumas coisas interessantes, eu sempre levo alguém lá para contar a história, porque às vezes a gente está numa aula falando sobre um determinado assunto, a gente fica com a impressão que a galera que está em sala de aula olha para a gente e fala assim: putz, mas eu sou da periferia, será que eu vou conseguir? Galera, eu sou do ABC Paulista, sou de São Bernardo do Campo, não nasci em berço esplêndido, eu entrei na faculdade com 29 anos de idade, já era casado, já tinha filho, e tudo foi com muito esforço, com muita batalha, ainda é. Então eu comecei a levar essa galera, tem muitas pessoas que gravaram comigo, que são ex-alunos, ou colegas de trabalho de muito tempo atrás, que eu trouxe para mostrar para vocês que a única diferença entre nós e vocês é o tempo, né? Porque nós somos vocês lá atrás, e vocês podem ser a gente ou até superar a gente lá na frente. Então essa foi a ideia do canal. E eventualmente, quando eu percebo que algum assunto não fica totalmente esclarecido, eu tenho o hábito de gravar alguns vídeos e colocar lá. Quando isso acontece, eu mando para vocês lá no aviso do Blackboard, falo assim: ó, tem um vídeo novo lá de determinado assunto, segue o link. E eu entendo que isso é como se fosse um algo a mais, né? Não que vocês vão precisar assistir, vão precisar me seguir, que eu vou cobrar isso em prova. Não, não é isso. O intuito do canal Construindo Histórias é ser algo a mais do que esse momento que a gente tem, que é pouco, né? Às segundas-feiras, quando a gente se encontrar. Então, eventualmente, quando isso acontecer, na verdade já tem alguns vídeos lá dessa disciplina, né? São vídeos que eu gravei para uma outra turma em um outro momento. Nada impede que vocês entrem lá, assistam. São vídeos curtos, eu costumo fazer vídeos curtos, 5, máximo 10 minutos, não mais do que isso, mas não tem necessidade nesse momento, a menos que vocês. Então, fica aí o convite para quem quiser me seguir no Instagram. Meu pessoal, eu até coloco alguma coisa do canal, mas tem mais coisa da faculdade lá. O do canal é exclusivo do canal, né? São as pessoas que vão, trechinhos dos programas. No LinkedIn, aquela pegada mais profissional. E no YouTube, os dois canais. Convido vocês para conhecerem, prestigiarem. Será um prazer poder receber vocês lá. Beleza? Bom, isto posto, a gente pode seguir. Mudou o slide aí, galera? Me dá um
Me dá um toque aí para eu saber se mudou o slide. Mudou? Show de bola. Então, assim, sintam-se à vontade para se comunicar comigo pelo chat, tá? Eu vou, à medida que eu for ouvindo que tem pergunta ou algum comentário, eu vou interagindo com vocês. Sintam-se totalmente à vontade para manter as câmeras fechadas, não tenho essa coisa de todo mundo tem que estar com a câmera aberta, porque eu tenho uma coisa muito clara, né? Seja no presencial, quando a gente está em sala de aula, seja aqui, o meu intuito é trocar conhecimento com vocês e o conhecimento se troca com quem quer. Então, longe de mim querer que vocês abram a câmera. Não, eu estou aqui para trocar conhecimento. Quem quiser, vamos embora. Quem não quiser, beleza. A amizade é a mesma, né? Então, sintam-se à vontade, caso queiram abrir o áudio e falar, caso queiram só escrever, a gente vai se comunicando aqui da melhor maneira possível. Daiane, nós não voltamos no presencial esse semestre, tá bom? Se tudo correr bem, provavelmente a faculdade comece a pensar nessa possibilidade nas férias do meio do ano. Então, se tudo correr bem, só no semestre que vem, e olhe lá, tá? Eu acabei de ler no UOL, falei para vocês que sou de São Bernardo, aqui na minha terra, foi decretado toque de recolher, as aulas que seriam iniciadas já não são mais, então, assim, nós não vamos retornar esse semestre, já está tudo certo, tá? Já está certo. Provavelmente semestre que vem. Eu espero que volte no semestre que vem, mas eu vou ser muito sincero com vocês, eu espero que volte de uma maneira que seja seguro para todos, né? Eu acho que é praticamente impossível a gente pensar em colação, né? Por conta da aglomeração que se forma. Eu sinto muita falta de colação. É um momento muito bacana. Para nós é muito legal conhecer os pais de vocês, conhecer os maridos, as esposas, os filhos. É muito, muito legal poder participar desse momento de celebração, porque colação para mim é o momento máximo, né? A celebração total de algo que vocês buscam aí ao longo do curso. Mas a gente precisa entender. Eu travei aqui, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo mesmo? Ah, tá, agora eu voltei. Mas é meio complicado pensar nisso nesse momento. Então, concordo, não sei, deixa eu ver quem foi que disse aqui. Daiane, realmente é muito triste, né? Mas, enfim, é meio complicado. Eu acho que as colações não estão acontecendo. Eu acho que talvez alguma coisa, uma cerimônia muito particular, vocês vão lá e assinam. Não sei como é que está sendo. Mas enquanto estiver assim, esqueçam, tá, pessoal? Não sei. Sinceramente, não sei, Mirelle. Eu acredito que os alunos foram até a universidade, assinaram o livro, a ata, pegaram o seu canudo e foram embora. Tiraram foto, eventualmente, né? Mas não sei dizer como é que foi, não. É um momento difícil, é um momento triste, mas, enfim, né? Independente de qualquer coisa, só se a gente fizesse uma colação pelo Zoom, talvez, né? É triste, concordo com vocês todos, mas é como eu tenho dito aqui, né? Você é do terceiro ou do quarto, ou do segundo, Vini? Diz para mim aí. Você é segundo semestre ou terceiro? Terceiro? Vamos torcer para que o ano que vem já esteja tudo mais tranquilo, para você conseguirem pular grau no começo do ano que vem, né? Mas não vamos sofrer por antecedência, não. Vamos uma coisa de cada vez. A gente tem muita coisa para fazer. Galera que é do segundo, quer colação, né? Eu também quero. Quero estar lá com vocês, se Deus quiser. Vamos esperar. Mas, enfim, antes da gente falar de colação, né? Vocês precisam chegar lá e a gente ainda tem um caminho até lá, né? A gente tem um ano para uma parte da turma e a gente tem um ano e meio para outra parte da turma. E muita coisa pode acontecer até lá. Então, vamos torcer para que as coisas voltem ao que a gente conhecia de normal lá atrás.
ou pelo menos que volte a algo que seja possível a gente se reunir e celebrar todo mundo junto, né? Numa colação de grau. Bom, a gente está falando aí de 500, 600, 700 pessoas, é complicado. Bom, antes de mais nada, então, antes da gente começar a pensar nesse caminho que a gente tem pela frente, deixa eu falar para vocês quem eu sou. Né? Eu disse para vocês que o meu nome é Paulo Eduardo, a minha formação é administração de empresas, eu sou de uma época diferente da de vocês, né? Eu sou de uma época que não existia curso de 2 anos. Os cursos mais rápidos que existiam, né, nos cursos de geografia, história, matemática, as licenciaturas, né? Então muita gente acabava optando em fazer esse tipo de curso porque era um pouco mais rápido, era um outro momento, a gente não tinha tanta concorrência, quem conseguia terminar a faculdade conseguia ter as melhores oportunidades. Hoje a coisa mudou um pouco, né? Mas eu já trabalhava em recursos humanos na época, eu trabalhava na Ford, essa mesma que fechou aqui em São Bernardo, né? Devo ter colocado aqui, ó. Eu não era coordenador ainda nessa época, mas eu tinha lá o meu ensino médio completo, que na época que eu fiz chamava segundo grau, e eu trabalhava em recursos humanos, e aí eu comecei a perceber que o meu segundo grau, o meu ensino médio, já não estava sendo um diferencial, ele estava começando a virar algo muito comum, as pessoas estavam começando a conseguir também o segundo grau. Eu sou de uma época, pessoal, que a gente estudava até a 8ª série, que era o ensino fundamental, e era o suficiente. Os pais da gente queriam que a gente fosse trabalhar, né? Não precisava estudar. Né? E eu consegui fazer o segundo grau, eu estava muito tranquilo. Mas aí eu comecei a perceber que eu estava ficando para trás, e aí eu fui fazer administração de empresas, porque naquele momento eu achei que era o que mais se aproximava daquilo que eu já fazia dentro da área de recursos humanos. Por muito tempo eu ouvi as pessoas dizendo: quem faz administração é porque não sabe o que quer, porque administrador é igual pato, que anda mais ou menos, nada mais ou menos. A gente ainda ouve esse tipo de brincadeira, né? Mas hoje eu percebo o quanto a administração me ajudou, né, no sentido de entender o negócio, entender a organização e o negócio, né? E o quanto isso acabou sendo interessante para mim quando eu juntei isso dentro da área de recursos humanos. Então hoje eu vejo quanto o RH e a administração da área são importantes dentro do negócio, porque mesmo a gente não produzindo nada, a gente tem um papel estratégico essencial dentro das empresas. Nós vamos falar bastante disso aqui, porque é muito louco isso, né? O pessoal olha para a gente e fala assim: poxa, mas o RH só dá gasto, né? Esses caras não produzem nada, só sabem vir pedir para a gente dinheiro, vir pedir as coisas. Mas o nosso papel estratégico ele é muito importante dentro das empresas. É que muitas empresas ainda não perceberam isso, né? Então, acaba ficando complicado. E um outro problema que existe também, principalmente hoje, nas redes sociais, isso está muito comum, né? Por isso que eu falo que eu vivo arrumando treta lá no LinkedIn. E a galera acha que RH é o cara que tem que arrumar emprego para todo mundo. Então, é assim, eu não sei se vocês, quem já trabalha em RH, vai escrevendo para mim aí, quem já trabalha em RH, o que faz. Mas se você falar para alguém no seu grupo de WhatsApp, na sua família, ou seja, onde for, eu trabalho em RH, o pessoal já começa: não tem como arrumar um emprego para mim, não? Ó, por exemplo, a Tiane trabalha com admissão. O que ela deve receber de gente falando: me arruma um emprego, leva o meu currículo, sabe? E aí se você fala: não, peraí, não é assim, né? Pô, tá vendo? O pessoal trabalha lá e não quer arrumar emprego pra gente, né? Aí, tá vendo? Ó, tem uma galera aí, ó, que já trabalha com recrutamento, né? DP, enfim. E tem a galera do RH, que nem a Adriana, que faz um pouco de tudo, né? O RH bombrilzão mesmo, mil e uma utilidade, não tem jeito. Mas enfim, então hoje eu percebo o quanto a administração me ajudou a ter essa visão e o quanto isso me ajudou dentro do RH, né? Mas
Uma coisa que eu percebi muito cedo no curso de administração é que eu não ia gostar de contabilidade. Eu, de fato, não gostei de contabilidade, mas eu consegui me virar bem. Só que na administração a gente teve uma disciplina, eu acho que ainda tem, entende, né? Eu sei. Tem uma disciplina que chama Administração Financeira e Orçamentária. E aí, quando eu cheguei nessa disciplina, eu tive certeza que eu odiava a contabilidade e toda essa parte contábil. Eu confesso para vocês que hoje eu me arrependo de não ter tido um pouco mais de engajamento, assim, sabe? De ter me dedicado um pouco mais. Eu até me viro, mas não vou dizer que sou um especialista no assunto. Mas hoje eu não consigo fugir muito das contas. Eu dou cargos e salários, por exemplo, então eu tive que me render aos números, não teve jeito. Mas na hora de escolher a pós-graduação, eu escolhi pós-graduações que não tinham conta. Naquele momento eu ainda não estava preparado psicologicamente para isso. Então a primeira pós que eu fiz foi gestão de RH e psicologia organizacional, porque como eu já trabalhava na área de recursos humanos e eu trabalhava com área de serviços compartilhados, eu trabalhava com facilities, então eu tinha muito contato com gente o tempo todo, né? Então eu gostei da ideia da psicologia organizacional, de estudar o comportamento humano dentro da organização. Não o comportamento humano do ponto de vista psicológico, mas do ponto de vista de gestão. Então, eu gostei dessa história de olhar e falar assim, bom, beleza, eu consigo entender o comportamento das pessoas na organização e da organização para com as pessoas. Sempre lembrando que quando a gente fala de gestão, a gente está falando de duas variáveis que são necessárias, pessoas e a organização, tem que ter as duas. E mesmo quando eu falo organização, estou falando de pessoas. Então, é sempre de pessoa para pessoa. O que muda é o momento ali daquela pessoa. Né? Eu estou na base, eu estou no topo. Enfim, mas eu estou falando de pessoas. Então, eu gostei muito dessa pós, ela me ajudou bastante. Depois eu fiz docência no ensino superior, porque foi algo que aconteceu. Eu já estava num lugar onde era oferecida essa pós para os professores, e aí eu pensei, se não fizer bem, mal não vai fazer. E acabou me ajudando em alguns aspectos, não em todos, obviamente. Nem no curso que a gente escolhe para a graduação a gente consegue, né, no final das contas, aproveitar tudo. Mas eu consegui algumas coisas interessantes no curso de docência no ensino superior. E aí, eu fiz mestrado em psicologia da saúde, porque, e isso é muito louco, porque o pessoal olha e fala assim, você era administrador, fez psicologia organizacional, fez docência e fez psicologia da saúde. Tinha uma linha de pesquisa lá que era bem-estar no trabalho. E eu tinha muito problema com expatriados lá na empresa. Né? Expatriado é o cara que sai do seu país de origem para trabalhar na sede da empresa em outro país. Então a gente tinha muito problema lá, principalmente com as famílias, porque aqui no Brasil a legislação não permite que o cônjuge trabalhe. Então o cara sai de qualquer lugar do mundo e vem para cá, ele vai trabalhar. Agora a família fica em casa, num país onde na maioria das vezes não se conhece a língua, não se conhece a cultura e não tem o que fazer, né? Não conhece ninguém. Então eu acabei entrando na psicologia da saúde por conta dessa linha de pesquisa, bem-estar no trabalho. Confesso que foi um pouco complicado para mim, porque era a única linha de pesquisa que não era voltada para a psicologia clínica. E o mestrado ele tem uma diferença da graduação e da pós-graduação. No mestrado você escolhe o que você quer cursar dentro de uma grade. Você não entra como acontece com vocês que recebem a grade de semestres e vocês vão cursar aquilo. Não, no mestrado você escolhe. E eu não tinha muita opção, porque o bem-estar no trabalho tinha qualidade de vida, algumas coisas assim, mas a grande maioria eram disciplinas da psicologia clínica. Então eu entrava em salas com 20 psicólogos e eu, por exemplo. Eventualmente um enfermeiro, alguém da área da saúde. Então foi um pouco complicado, mas eu consegui sobreviver, né, a isso. Então fiquei 15 anos lá na Ford, saí de lá como
como responsável por uma área de recursos humanos. Eu saí de lá em 2007. Em 2007 as coisas estavam mudando, eu já estava no mestrado nessa época e resolvi que era hora de alçar novos voos. Em 2007 mesmo eu comecei a lecionar e não parei mais. Estou até hoje nessa vida acadêmica. Em 2008 eu entrei na Unicid. Então eu tenho ainda um amigo que foi meu aluno e ele estava dando aula lá. E aí um dia ele me ligou, falou que precisava de alguém com experiência em RH, mas que tivesse conhecimento de segurança também, porque precisava de alguém para dar aula num curso de segurança privada que tinha lá. Era a galera da área de segurança, né? Segurança particular, segurança de empresa, enfim. Então, eles queriam alguém para dar aula de RH, mas que conhecesse esse pessoal. Como eu trabalhava na área de serviços compartilhados, com a área de facilities, então tinha duas áreas de segurança lá, né, subordinadas a mim, que era segurança patrimonial e o planejamento de segurança. Então eu acabei indo. Eu confesso que achei longe pra caramba, né, porque eu sou de São Bernardo. Hoje eu já nem acho longe mais, hoje eu vou de boa. Às vezes vou até pelo Roranel, porque acaba sendo mais rápido, mas eu achei longe. Falei, nossa, vou ter que ir até o Tatuapé todo dia, é complicado. Não sei se eu vou ficar muito tempo lá. Bom, para resumir a história, esse ano eu faço 13 anos já na Unicid, 13 anos que eu estarei lá, que eu estou lá, né? Mas já lecionei em outras instituições do Brasil, tive a oportunidade de lecionar fora também, e já fui coordenador de curso. Coordenei graduação, eu coordenei 4 cursos de graduação recentemente numa faculdade em Suzano. Eu era o coordenador dos cursos de administração, contábeis, RH e logística. Tem alguém de Suzano aí? Se tiver alguém, dá um grito aí. Sempre tem alguém de Suzano, impressionante. Então, eu fiquei 5 anos lá e no meio do ano passado eu acabei saindo para novos projetos também. E coordenei pós-graduação no Senac, coordenei pós-graduação em outras instituições. Atualmente eu estou só na Unicid, como eu disse para vocês, e estou com o canal que me toma bastante tempo, diga-se de passagem. Tem alguém de Suzano aí, gente? Diz para mim aí. Aparentemente não, né? Tem alguém aí, pelo menos? Cadê vocês? Opa! Eu não sei se o não da Ana Carolina é não tem ninguém de Suzano ou não tem ninguém aí. Mas enfim, tem uma galera aí. Beleza. Então, atualmente eu estou próximo de Suzano, Vitor. Pode ser. Olha só, cara. A gente podia falar de Mogi, mas eu penso em outras coisas próximo de Suzano. Eu penso em Poá, Calmon Viana, eu penso em Ferraz, né? Penso nessas coisas aí. Aí, ó, Ferraz é longe, hein, cara? Você sabe que é engraçado isso, né? Eu sempre dando aula na Unicid, né? Eu sempre brincando com a galera, né? Porque tem um pessoal que sai mais cedo porque depende de condução e tal. E eu sempre brincava, a galera de Calmon Viana indo embora cedo e tal. E aí eu fui dar aula em Suzano, cara. E de repente eu me vi em Poá, em Calmon Viana, tudo ali próximo. E eu já nem acho Calmon Viana tão longe mais. É que é questão de ponto de vista, né? Da onde eu tô, eu faço outro caminho para ir para Suzano. Eu não cruzo a Zona Leste inteira, né? Para chegar lá. Então, já nem acho mais Ferraz tão longe assim, Vitor. E que bom que vocês pelo menos têm trem para ir se deslocar, porque aqui em São Bernardo nem isso a gente tem. Mas enfim, então já saí de lá e agora eu estou só na Unicid com o canal. Eu coloquei aqui que eu sou escritor porque eu me aventuro a escrever, né? Eu gosto bastante de escrever. Então eu me aventuro. Esse é o último que eu não consegui lançar ainda por conta da pandemia, né? E aí, para quem estava desde o começo, tá aqui, ó, Construindo Histórias também no título do meu livro. É um livro que eu juntei uma galera para contar a história também, mas eu não consegui lançar, infelizmente.
Esse aqui que eu gosto bastante, Competências Essenciais para o Profissional do Século XXI. Eu também juntei uma galera para falar das suas respectivas áreas de conhecimento. Eu escrevi sobre administração, sobre o administrador e sobre o profissional de RH. Esse aqui é outro que eu gosto bastante também. Esse aqui é só uma bíblia. Curso de administração de empresas descomplicado. Bastante coisa legal. E tem mais alguns aí que, que eu, ao longo da minha vida acadêmica, fui fazendo, enfim, as coisas foram acontecendo meio que naturalmente, né? E palestra, uma coisa que eu gosto também. Eu dei palestra em vários lugares. Normalmente as palestras que a gente dá é para colega, a gente não ganha nada, vai de graça, enfim. Mas é uma coisa que eu gosto que no momento a gente não está podendo fazer. A última palestra que eu dei foi o ano passado pelo Zoom, no CIEE, num evento grande que teve lá. Mas foi bem bacana, falando de empregabilidade, foi bem legal. Eu tenho essa palestra gravada, estou pensando até em colocar ela no meu canal. Uma palestra curta, deve ter uns 20 e poucos minutos. Pensando até em colocar lá, porque o assunto é legal. Ele fala sobre como se manter empregável nos dias atuais. Né? Como aumentar a sua empregabilidade no sentido de a capacidade de conseguir emprego melhor e mais rápido do que as outras pessoas. Acho que vou colocar lá, essa palestra é legal. De repente eu coloco lá no meu canal e deixo lá para vocês como primeiro material aí para vocês darem uma olhada, né? Então esse sou eu, um pouquinho de mim, né? Para vocês conhecerem um pouquinho de mim. Né? É óbvio que tem mais um monte de coisa aí, né? A minha trajetória ela é bem grande, então comecei lá na década de 80, eu fiz Senai, por exemplo, né? Sou de um polo metalúrgico muito grande, né? Sou de São Bernardo, ali o ABC, aquele monte de empresa, meu pai era metalúrgico, trabalhou muito tempo na Toyota, eu fiz Senai, trabalhei na Toyota também. Coloco, prometo, deixa eu até anotar aqui, ó, CIE no canal. Coloco sim e mando o link para vocês. Se der, dependendo, eu coloco até hoje, tá, Bruno? E aí já mando para vocês. E aí, fiz Senai lá atrás, gostava de ser torneiro mecânico, mas não gostava muito da ideia de ficar o dia inteiro preso numa máquina, enfim, então tem muita história para contar. Ficaria aqui muito tempo, não acho que não é essa a ideia. Eu acho que essa tela já dá para ter pelo menos uma ideia, né? Vou chegar lá, Miriam, vou chegar lá. Fica tranquilo, eu vou chegar lá. Hoje vocês não vão sair daqui sem dúvida nenhuma. Vamos lá. Vamos seguir, meninos e meninas. Eu acho que é o próximo slide, viu? É o próximo, Miriam. Olha só. Como é que vai funcionar a nossa vidinha aqui? Bom, vocês vão receber de mim, é óbvio que eu estou falando de mim, tá? Estou falando da consultoria em RH. Não sei como é que os outros professores costumam trabalhar com vocês. Mas vocês vão receber de mim sempre 2 links por dia. Um pré-aula e um pós-aula, tá? O link pré-aula, o texto é o mesmo, porque eu só copio e colo, porque senão eu vou enlouquecer. Mas o texto é o mesmo, hoje tem aula, pedido para segue o link, vejo vocês daqui a pouco. Então, é o link que traz vocês para essa sala virtual que a gente está aqui, que é onde vão acontecer as nossas aulas, os nossos bate-papos, os nossos encontros. Então, eu vou mandar no mesmo dia. Por que eu vou mandar no mesmo dia, pessoal? Eu fui fazendo, desde que começou a pandemia, a gente foi testando várias coisas, e algumas coisas funcionaram e outras não funcionaram, pelo menos para mim, tá? Uma das coisas que não funcionou foi mandar o link com antecedência. Por quê? Porque era muito comum, né, dependendo do volume de e-mail que você recebe, esse link acaba se perdendo. Ou você não vê o meu e-mail, enfim. Eu percebi que muita gente acabava tendo dificuldade para encontrar. Quando que você mandou? Eu queria que você mandou que hora? Então eu vou mandar o link sempre no dia. Claro que eu não vou mandar em cima da hora, não é essa a ideia, mas eu vou mandar durante o dia. Então,
sempre lá em aviso, né? É, é como eu disse, Daiane, a gente vai testando e vê o que funciona melhor. E o que eu percebi no segundo semestre é que funcionou melhor quando eu comecei a mandar o link no dia. Até porque vocês têm o grupo de WhatsApp de vocês, vocês conseguem se socorrer na hora que esse link chega, enfim, facilita. Aliás, por falar em grupo de WhatsApp, vocês têm um representante de turma? Não? Porque a comunicação com todo mundo é muito complicada, é muito difícil. Eu, eu, eu gosto da ideia de ter alguém que seja o elo de ligação entre eu e a sala. Porque imagina, se eu tiver que mandar uma mensagem, alguma informação, algum comunicado, né, eu acho que é muito mais fácil, muito mais rápido se eu mandar para essa pessoa compartilhar no grupo. Tem alguém que se habilita a ser esse elo de ligação entre eu e a turma? Se tiver, ó, o Walter baixou, ele levantou a mão, quer falar ou apertou sem querer também? Pode ser o Vitor? Então, Vitor, depois da aula, 5 minutinhos para falar comigo, pode ser? Só para a gente acertar aqui. E aí, como sugestão, eu sugiro que vocês criem um grupo, né? E aí, se vocês quiserem falar comigo, se alguém tiver algum assunto, também é muito mais rápido que a gente ficar trocando e-mail. Mas depois a gente acerta isso, Vitor, depois da aula, beleza? Bom, então vocês vão receber esse link pré-aula. Eu vou mandar o link para vocês. O pré-aula é só isso, né? Lembrando para vocês. Hoje tem aula, segue o link. A gente vai se encontrar aqui. Todas as aulas são gravadas. Por que todas as aulas são gravadas? Primeiro, porque é uma determinação da instituição. E segundo, porque eu sempre gravei as aulas por vários motivos, né? Porque eu acho que é mais fácil para vocês acompanharem depois, caso alguma coisa se perdeu por algum motivo. A gente sabe, a gente está em casa, acontecem imprevistos, enfim. Então eu sempre gravei. Eu deixo a aula disponível para download. Eu sei que tem uma galera que tem aí problema com pacote de dados, tem uma galera que não consegue acompanhar a aula toda ou todas as aulas da semana por conta disso. Então, eu deixo habilitado lá, você pode baixar a aula, você pode assistir a aula depois, não tem problema nenhum. Ela fica lá, você assiste offline, não tem problema. E aí, respondendo a pergunta da Mirielle, né? Depois de cada aula, vai o meu segundo link, que é o meu link pós-aula. O que eu mando para vocês depois de cada aula? E é depois de cada aula mesmo, pessoal. Assim que acaba a aula, quando eu fecho aqui o Blackboard, ele vai converter essa gravação num arquivo. Quando ele termina de converter essa gravação num arquivo, ele gera um link, que é o link da aula, da gravação da aula. Então, assim que acaba a aula, ele vai converter. Eu vou mandar para vocês, então, em avisos também lá no Blackboard, o meu aviso pós-aula, vai, que é o link da aula de hoje. Então, segue o link da aula de hoje. E em conteúdos, eu disponibilizo os slides que a gente usou no dia. Por quê? Porque, como eu disse, né, a gente vai tentando melhorar a cada semestre, ou a cada, enfim, né, a cada aula, não precisa nem ser a cada semestre. Eu achava que, pelo fato da aula estar gravada e de ter os slides lá, que não tinha necessidade de eu mandar os slides para vocês. Mas eu comecei a perceber que a galera tem muito mais facilidade, porque aqui nós estamos falando de 10 slides, vai, que mais ou menos é a média dos slides da minha aula, tá? Não é muito mais do que isso, não. Então eu percebi que é muito mais fácil você abrir um PowerPoint com 10 slides e achar o que você quer, do que ter que assistir a aula, porque às vezes fica lá 10, 15 minutos falando num slide só, você não tem o tempo de onde está aquilo que você quer. Então, no pós-aula eu mando o link da aula gravada para você assistir se você quiser. Então, você pode entrar lá no Blackboard, você pode clicar no link direto e assistir a aula novamente, ou você pode entrar no Blackboard, baixar a aula e assistir offline, se você quiser. E também mando os slides lá em conteúdo. Então, vocês vão ter lá
em conteúdo, você vai ter lá slide aula 1, slide aula 2. Eu separo dessa forma, tá? Então, respondido, né? Meninos e meninas, respondido, Mirielle, fica disponibilizado lá no Blackboard em conteúdo, tá bom? O que mais? Como eu disse, eventualmente, então, eu posso usar o meu canal no YouTube. Quando isso acontecer, eu vou, imagina, disponho. Quando isso acontecer, também vou mandar lá em aviso. Segue material referente a, sei lá, benchmarking, que é uma coisa que a gente vai falar aqui ao longo do semestre. Então, segue aí o link. O link fica disponível para vocês. É só clicar no link, vocês podem assistir a hora que vocês quiserem também. E eu aviso, isso é matéria de prova, ou isso é só matéria complementar, tá bom? Então, eventualmente, a gente pode fazer isso também. Vou disponibilizar, então, a palestra do CIEE, e aí eu disponibilizo para todas as turmas. Na verdade, eu vou disponibilizar no canal e mando o link para vocês. E aí não entra como matéria de prova, entra como material complementar, vai, algo a mais, tá bom? As aulas iniciam às 19h10. Então, 19h10 eu vou abrir a câmera, vou abrir o microfone, como eu fiz hoje, já vou começar a gravar, porque não faz muito sentido para mim a gente fazer como a gente fazia lá no presencial, né? Que a aula começava às 19h20, mas sempre tinha aquela tolerância da galera que está chegando e se perde muito tempo. Aqui não faz muito sentido. Eu prefiro não perder tempo no começo para usar esse tempo no final. Então, a gente vai começar às 19h10 e a gente vai terminar a hora que esgotar o assunto aqui. Nós não vamos jamais ficar até mais do que o horário permitido, mas eu não me preocupo muito com essa história de tem que fazer esse horário assim. Não, nós vamos trocar conhecimento aqui, gente. Vocês vão perceber que o negócio é sério. É com quem quer. 21h50 é o máximo, mas a gente não vai até 21h50. Né? É humanamente impossível e é muito cansativo, né, nessa modalidade que a gente está, ficar até 21h50. Nós vamos até o máximo que der. Você gostou de mim? Que bom. Alguém tem que gostar de mim, né? Alguém tem que gostar de mim, que bom. Então me segue lá. Não fica com conversinha, não. Vai lá e me segue. Vai lá e me segue e dá moral para mim. Então, nós vamos até a hora. Como assim? Qual é o meu Insta, Diego? Como assim? Vou voltar os slides, ó. Ó, não estava prestando atenção. Aqui, ó. Aqui o meu Insta aqui, ó. Do meu canal. Ah, tava no trânsito, muito bem. Tá aqui, ó, meu LinkedIn, ó. E aqui os meus canais no YouTube, ó. Não tem desculpa, hein? Eu que não acho uma Diana lá. Minha avó está escutando a aula comigo e falou que você é um professor muito legal. Sua avó foi minha aluna, né? Ou ela só gostou de mim? Me diz aí, Tiffany. Ah, só gostou. Então tá bom. Show de bola. Mas fala para a avó vir assistir a aula com a gente também. Aí sim, hein? Bom, então, galera. Boa, Douglas. Show de bola. A aula começa às 19h10 e termina a hora que o assunto esgotar aqui, tá bom? É como eu disse. A gente pode ficar até 21h50 aqui conversando. E eu não dar nada para vocês. A gente pode ficar aqui até 8h30, até 8h45, eu dar muita coisa para vocês. Eu prefiro dar muita coisa para vocês do que ficar aqui fingindo que estou fazendo alguma coisa e vocês não levarem nada. Então, 19h10, toda segunda-feira, 19h10, inicia. Quem for chegando vai entrando, não tem problema. Lembrando que, como fica tudo disponível lá, depois vocês pegam o começo, não tem problema, baixa e assiste offline, beleza? Vamos seguir. Bom, eu não quero perder muito tempo aqui,
porque aqui tem algumas informações que são mais para a galera que está começando, né, para os calouros. Só uma coisa que eu quero falar aqui que é importante, que é com relação às avaliações. Não vai ter globalizada mais. Então, esse semestre, nós vamos ter A1 e A2, como era antigamente, né? Então, acredito que a A1 vai ser pelo Blackboard, tenho certeza, não tenho certeza, mas não sei dizer por quê. Não sei dizer por quê. Alguma decisão institucional do grupo todo. Então, algumas informações acabam não chegando. Então, a única coisa que eu sei é que não vai ter. A1 provavelmente vai ser pelo Blackboard. Então, provavelmente a gente vai montar a prova e vai disponibilizar para vocês o link, vocês vão entrar e vão fazer a prova. Alguns professores até já fazem isso. A A2 não muda, né? A A2 é a prova do professor. Então, como é que funciona? Eu não gosto muito de dar prova de A2, não, porque normalmente quando a gente dá prova na A2, se o aluno não for razoavelmente bem, ele vai com uma pressão tão grande para A1 que ele vai acabar arrumando um problema totalmente desnecessário para ele, enfim, né? Apesar que tem a F, mas eu prefiro fazer atividades continuadas, fazer uma avaliação continuada. Então, como tem o projeto, então a gente tem aí uma nota do projeto na A2, então tem uma parte da nota no projeto interdisciplinar, que nós vamos falar em outro momento, não hoje. Né? Não sei se vocês fizeram o semestre passado, mas enfim, tem aí um projetinho para vocês fazerem. E nós vamos fazer dois estudos de caso, valendo nota. Mais ou menos lá pela aula 10, 11. Então, eu vou chegar aqui para vocês e falar, pessoal, a aula que vem é o estudo de caso valendo nota. Então, é o dia que ao invés de ter 53 pessoas, como tem aqui hoje, tem 153, né? E aí, como é que funciona? Vocês vão fazer isso em grupo, vocês têm os grupos de vocês, acredito eu, e aí cada um posta individualmente no Blackboard em mensagens do curso. Eu envio a mensagem para vocês. Imaginei que vocês já tinham mais ou menos o grupo formado. Então, vocês vão fazer, eu disponibilizo em conteúdo lá o estudo, vocês vão ler bonitinho, e aí eu coloco lá nas mensagens, eu mando uma mensagem para todo mundo. Com base no estudo de caso que vocês acabaram de ler, o que vocês fariam se, enfim, põe lá 2, 3 perguntas. E aí vocês vão fazer isso em grupo, e cada um vai postar isso individualmente para mim, para que eu possa atribuir as notas. Isso lá pela 11ª aula. Não tem controle de presença, mas é importante que vocês participem. É importante que vocês participem, porque assim, a proposta, né, ela vai além de controlar ou não a presença de vocês, Cleiton. Eu acho que a gente já está numa situação tão complicada de ter que fazer as aulas dessa forma, que o mínimo que a gente pode fazer é tentar fazer valer a pena. Então, pensa assim, cara, não estou dizendo que é o caso de vocês, né? Eu entendo o problema de horário, eu entendo tudo isso, por isso que você tem a aula gravada lá para você assistir depois, né? Mas eu acho que o que a gente tem que tentar entender é o seguinte, cara, está acabando, passa muito rápido. Daqui a pouco vocês estão indo embora. E vocês estão num momento do curso onde vocês precisam entender o seguinte: vocês têm obrigação de sair da faculdade diferente do que vocês entraram. Vocês têm aí um ano, um pouquinho mais de um ano, para transformar todas as informações que vocês receberam até agora e que ainda vão receber em conhecimento, para que isso sirva de vantagem lá fora. Porque tem muita gente do lado de fora. Tem uma galera muito grande do lado de fora, só que tem muita gente igual. Se a gente não for diferente, se a gente não tiver um diferencial para mostrar para o mercado de trabalho, a gente vai se juntar aos iguais. Então, quando eu falo de transformar conhecimento, transformar as informações em conhecimento, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer.
Imaginem que eu chegasse aqui e falasse assim para vocês, ó, estou pensando na aula que vem em dar ela toda em russo para vocês. Então, eu estou trazendo um dado para vocês. Na aula que vem, eu estou pensando em fazer a aula toda em russo. Na semana que vem, eu coloco o slide com as letras ou com a escrita em russo. Já ferrou, com certeza. Para mim também, mas é só um exemplo. E aí eu falo para vocês. Essa palavra aqui significa consultoria em RH. Então, eu estou dando uma informação para vocês. Essa informação ela não vai servir para vocês para nada, porque a informação, ela, no primeiro momento, ela não serve para nada. Ela só vai passar a servir para você para alguma coisa quando você olhar aquela escrita diferente e falar, eu sei que aqui está escrito consultoria em RH. Ou seja, você pegou aquela informação e transformou ela em conhecimento. É claro que num curso de graduação não é tão simples assim. A gente não está falando de uma escrita ou de uma palavra, nós estamos falando de um monte de informação. Então, é só a gente pensar, por exemplo, na administração de cargos e salários. Quem que sofreu com a administração de cargos e salários aí? Todos é muita gente. Agora vamos lá, beleza. Tá todo mundo aí, ó, entrando em pânico só de lembrar. O que que aconteceu? Vocês tiveram um monte de informação. Vocês pegaram essas informações e apenas utilizaram ela para conseguir o mínimo necessário ou um pouquinho mais, ou seja lá o que for para passar. E aí passou, acabou. Cargos e salários ficou lá para trás. Beleza? A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: se amanhã vocês tiverem uma oportunidade, seja na empresa que vocês estão ou numa outra empresa, mas que precise do conhecimento de cargos e salários, porque a proposta é a seguinte: não tem tempo para treinar vocês. Eu quero alguém que já chegue fazendo a metodologia de pontos, que já chegue. Esse é o grande problema. Se vocês não conseguiram transformar as informações que vocês tiveram no semestre passado em conhecimento, vocês vão continuar não conseguindo fazer. É o grande problema que a grande maioria dos alunos tem com matemática. Por que não vamos entrar nesse mérito, Miguel, não vamos entrar nesse mérito não, mas enfim, por que a grande maioria dos alunos tem dificuldade? Não sei se é a grande maioria, mas muitos têm dificuldade com matemática, porque não aprendeu, porque só teve a informação, não conseguiu transformar em conhecimento. Eu diria para vocês que a área de cargos e salários é uma das áreas mais importantes de recursos humanos. E é uma das áreas que mais remunera bem, que mais tem, que precisa de gente com capacidade de tocar, né, os processos, enfim. Eu trabalho com DP, tive dificuldade nessa disciplina, só consegui focar no que eu já faço, o que seria novidade para mim, não entendi nada. Enfim, né? Então, assim, qual seria a alternativa? Tentar transformar as informações em conhecimento de uma outra forma. Mas a gente precisa fazer valer a pena. Já passou, eu não quero que vocês fiquem, calma, gente, passou. Não tem conta em consultoria interna, tá? Fiquem tranquilos. A menos que vocês queiram muito, né? Mas não tem, não. Fiquem tranquilos, tá bom? Eu só usei como... pois é, esse é o problema. Mas, ó, vou falar uma coisa para vocês, gente. Às vezes o problema não é o professor, às vezes o problema é a disciplina. Eu acho que vocês têm que dar uma chance para ele, de repente. É a disciplina que não ajuda, entendeu? Então, tenha um pouquinho de paciência. Tenha um pouquinho de paciência, vai dar tudo certo, tenho certeza. Vamos lá, então, a avaliação vai ser mais ou menos desse jeito, tá bom? Lá pela 11ª aula, mas eu aviso vocês antes como é que vai ser feito, tá? Tem que ter muito jogo de cintura, meninos. Assim, eu escuto muita reclamação de alunos, né? Por conta dessa situação que a gente se viu. Mas não estou aqui defendendo nenhum lado nem outro. Estou falando porque
como eu fui coordenador de curso até o meio do ano passado, eu peguei a pandemia como coordenador de curso. Eu tinha professores que não sabiam onde ligar um micro. Então, você chegar para o cara de um dia para o outro, que foi o que aconteceu, e falar para ele, a partir de agora você vai ter que dar aula à distância ou remota, é meio complicado também, né? É muito difícil para a gente, que é professor de sala de aula, dar aula assim. A gente está interagindo, estou vendo vocês escrevendo aqui, mas eu não estou vendo ninguém, vocês estão me vendo. Então é muito complicado para a gente não tem o feedback do que está acontecendo. Então é muito complicado isso. Mas como eu sou uma pessoa que acredito que quanto mais a gente, quanto mais rápido a gente entender a mudança e parar de reclamar, a gente sofre menos. Então, nessa brincadeira de pandemia, eu criei dois canais que estão assim, me trazendo coisas que eu jamais esperei na minha vida. Então, mas as pessoas são diferentes, pessoal. Então, não dá para querer que todos ajam iguais. Tem professores que realmente não conseguiram se adaptar ainda, assim como tem alunos que não conseguiram se adaptar. Eu tenho alunos que falam que estão adorando o fato de não ter que pegar condução lotada, de estar em casa agora. Gente, vamos combinar. Né? Mesmo no presencial, tem aluno que se forma à distância. Então, isso é muito relativo. Tem professor que no presencial também não consegue, não dá nada. Então, é por isso que eu falo do valer a pena, percebem? É uma coisa que tem a ver comigo desse lado e com vocês aí desse lado. Ah, mas só tem 53. Não importa, podia ter um só. Podia ter um só, não importa. O meu papel aqui é tentar fazer o melhor para que isso, para que vale a pena realmente. E eu sempre digo, quem já foi meu aluno sabe, já ouviu, né? Se eu conseguir fazer vocês saírem daqui pensando a cada aula, eu atingi o meu objetivo, porque esse é o meu intuito. Eu não estou aqui para enfiar um monte de slide na goela abaixo de vocês, né? Pois é, levantar às 3 da manhã não é fácil, né? Está dizendo a Anitta aqui. É show de bola, é complicado. Mas o meu papel aqui não é enfiar isso goela abaixo, porque seria muito mais cômodo para mim. Eu colocaria um slide, tá aí, ó, pessoal, vamos ler? Não é essa a ideia. Então, a pegada é outra. O negócio aqui é mais ou menos o seguinte: se vocês quiserem aprender, vocês vão aprender. Mas depende de vocês. Eu estou aqui, com a maior boa vontade do mundo sempre. Porque a hora que eu ligo essa câmera e desligo, minha cachorrinha está latindo aqui, ela fica desesperada. É uma das poucas coisas que me atrapalha na concentração. Não sei nem se vocês estão ouvindo aí. Mas a hora que eu ligo aqui e começo, eu vou embora. Porque é para isso que eu estou aqui. E eu espero que realmente vocês saiam daqui pensando. Né? É engraçado essas coisas de aluno. Né? Hoje eu estava. Um aluno comentou um negócio lá no LinkedIn, né? Depois eu mostro a Nina. Ele comentou um negócio. Apesar que tem no meu Instagram, viu, Tiffany? Me segue lá que ela tá lá, viu? Mas depois eu mostro. E, eu postei a foto do primeiro slide. É, minha menina. E ele falou assim: Nossa, o avatar tá igualzinho, agora só falta você fazer um GIF girando o crachá. Eu falei: Meu, ninguém vai entender, só quem foi meu aluno, né? Eu dou aula girando o crachá, assim, enfim. Né? Então são as loucuras que a gente faz, mas eu tô aqui para isso, não tem essa. Então vamos em frente, né? Lá pela décima primeira aula a gente fala de prova, então. A Rafaela perdeu a parte do Insta. Vou voltar lá no primeiro slide, Rafaela. Ó, presta atenção, ó. Tá aqui, ó. Esse é o meu. Esse é o do meu canal no YouTube. Meu LinkedIn. O endereço do meu canal no YouTube com uns amigos que a gente fala de arte e cultura. E esse é o meu que eu fiz para vocês e que eu coloco lá material para vocês. Beleza? Vamos seguir. Bom, uma coisa que é importante, pessoal, é o plano de ensino.
O plano de ensino, que é um negócio que é engraçado, chega no final do semestre, tem aluno, imagina, tem aluno que fala, não, a professora não falou, não sei o que é plano de ensino. Plano de ensino nada mais é do que o norte, é a direção que a gente vai tomar ao longo desse semestre. Então, se vocês olharem no plano de ensino, eu só fiz um recorte aqui da parte de conteúdo programático, aqui está tudo que a gente vai falar nesse semestre. É lógico que isso aqui é um macro, né? Então, dentro desses pontos principais, a gente vai falar de outros assuntos também, outras coisas vão surgir. Mas é importante que vocês deem uma olhada no plano de ensino, né? Tanto para se preparar pelo que vem pela frente, quanto para depois lá na frente ter uma noção do que realmente foi dado ao longo do semestre. Né? Eu uso o plano de ensino, inclusive, para quando chega no fim, a gente olhar e fazer uma avaliação e falar assim, poxa, passou a prova, já está todo mundo com nota, ninguém mais quer saber de nada, mas ficou faltando tal assunto, então gravo um vídeo e falo, galera, aquele assunto que ficou faltando está disponível no meu canal, então assistam. Porque tem aluno que mesmo que depois que passa a prova, fala, poxa, professor, ficou faltando tal assunto e é importante para mim, né? Mas só eu na sala de aula, então não tem problema, eu gravo e coloco lá. Quando é no presencial, a gente tira as dúvidas em sala de aula, não tem problema. Mas o plano de aula é o que dá o norte. Isso não quer dizer, pessoal, que a gente vai ter que seguir a ordem exata que está aqui. A gente vai, a ideia é conseguir falar de tudo que está aqui, mas não necessariamente nessa ordem, porque as coisas elas acabam se conversando, né? Então a gente tem condições às vezes de olhar, porque às vezes o pessoal fala assim, mas eu estou olhando aqui a sequência, ó, o curso não é apostilado. Se o curso fosse apostilado, aí a gente tinha que seguir uma sequência. Mas como o curso não é apostilado, ele me dá a possibilidade de trazer coisas diferentes, porque a gente está passando por um momento que tem tanta coisa acontecendo, que de repente acontece alguma coisa que tem a ver com a matéria, eu mudo a ordem. Não vou falar de algo interessante que está acontecendo nesse momento lá na frente. A gente inverte, a gente fala agora. E lá na frente a gente fala o que a gente ia falar hoje, não tem problema. Então esse é o plano de ensino. Eu sugiro que vocês deem uma olhada no plano de ensino, até para vocês terem uma ideia, né? Porque às vezes a gente pensa, né? Bom, legal, esse semestre eu vou ter consultoria em RH. Só que a grande maioria da galera, quando pensa em consultoria de RH, o que vem à mente é o consultor prestador de serviço. É aquele cara que você contrata para resolver um problema lá na sua empresa. E a consultoria em RH não é isso. Nós vamos falar disso mais para frente, tá? Mas é importante a gente ter uma ideia. Eu não vou ficar lendo plano de ensino aqui com vocês, não faz muito sentido ficar lendo aqui, porque aí seria realmente perda de tempo ficar lendo isso aqui. Mas eu sugiro que depois vocês deem uma olhada, tá? Deem uma olhada aqui para ver mais ou menos quais são os assuntos que a gente vai falar ao longo do nosso semestre. Assim como a bibliografia. Bibliografia nada mais é do que os livros que a gente vai utilizar ou os livros que a gente utiliza. Em sala de aula, pessoal, eu disse que eu não costumo usar slide, eu não gosto de slide. Eu acho que slide à noite é terrível, principalmente, né, depois de um dia cansativo, uma sala grande, se apagou aquela luz, já era. Então, eu não gosto de slide. As minhas aulas, elas são bem tradicionais. Então, é o canetão, escrevo um monte de coisa na lousa e falo. Vocês já devem ter percebido que eu falo bastante, eu gosto de falar. Então a aula se dá assim, né? As minhas aulas basicamente são: põe a matéria na lousa, explico. Tem dúvida? Não, apago, põe a matéria na lousa, explico. Tem dúvida? Volto e explico de novo. Tem dúvida? Volto e explico de novo. Não tem problema. Mas aqui não tem muito como fazer isso. Então é importante a gente deixar claro quais são as bases que a gente vai utilizar. Todos esses livros eles estão disponíveis na biblioteca, né? Na biblioteca da Unicid, seja de modo físico ou virtual. Alguns têm até e-book, né? Então tem alguns autores aqui que são bastante importantes para o curso de recursos humanos. Eu não estou dizendo que vocês têm que comprar esses livros. Não, eu acho que livro é um negócio que a gente compra
quando a gente entende que é um investimento, quando a gente está afim de ter aquele livro, ou e desde que esteja dentro do nosso orçamento. Fora isso, a gente tem uma série de outras alternativas hoje em dia, né? E a biblioteca da faculdade é uma. Eu acredito que deva ter até a biblioteca virtual, todas têm hoje em dia. Mas tem alguns autores que são muito presentes e por isso a gente acaba utilizando mais. O que a Venato, por exemplo, todo professor de RH usa. Porque a Venato ele tem um monte de livro na área de recursos humanos, é um cara bastante conceituado na área de recursos humanos, né? Tem livro publicado até foi traduzido para outras línguas, enfim, né? Mas esse livro Gestão de Pessoas do Kevin Knapp dá para dar o curso inteiro de RH com esse livro. Eu tenho ele aqui em algum lugar. É um livro bastante grande, bastante completo, dá para usar ele inteiro, né? O Marras também é um autor bastante conhecido e bastante utilizado em RH, o Chiavenato de novo, Lacombe também, o Francisco Lacombe, Limoges de França, uma outra professora da USP bastante utilizada, e a Elisenda Orlicas, que tem um livro específico de consultoria interna de recursos humanos, que a gente vai usar bastante também. Então, é um livro fino, eu tenho ele aqui, depois eu mostro para vocês. É um livrinho fino, é um livro que não deve ser muito caro. Para quem quer se especializar em consultoria interna, é um livro legal de ter. Mas vocês não precisam, obviamente, não precisam comprar nenhum desses livros. Mas é importante que vocês saibam quais são as bibliografias que a gente vai utilizar ao longo aí do nosso semestre. Então, como eu disse, qual é a sequência? Depende do assunto. Então, como eu estou falando que existe uma flexibilidade, eu posso usar o Chiavenato, numa outra aula eu posso usar o Marras, posso usar o Orlicas, enfim, depende. Mas é importante que vocês tenham conhecimento, porque tem aluno que quer ter tudo. Então, ele vai falar, qual é o livro que você está usando? Estou usando o livro da Orlicas. Ele vai e compra. Então, é importante que vocês tenham essas informações, tá? Agora, é importante que vocês tenham essas informações em todas as disciplinas, tá? Todas as disciplinas vocês têm que ter essa informação, beleza? Vamos lá. Eu não vou perguntar se vocês têm alguma dúvida, eu tenho certeza que vocês não têm dúvida nenhuma até agora. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida, alguma manifestação de ódio, de rancor? Não, né? Tá de boa. Na verdade eu não falei sobre o ENAD, Douglas, mas assim, tem ENAD, esse ano parece que vai ter ENAD, né? Eu normalmente eu falo de ENAD para os ingressantes, né? Eu não sei, porque com essa história de pandemia, o calendário mudou todo. Eu não sei quais são os cursos que farão ENAD esse ano. Se vocês forem contemplados, né, só a galera, provavelmente só a galera que está no terceiro fará, porque é o pessoal que está no último semestre, né, no final, no ano ENAD. Apesar que o curso de 2 anos, porque tem algumas regras lá para você fazer o ENAD, tem uma carga que tem que ser cumprida, então só o pessoal que estará no último semestre no momento do ENAD, né? Mas a única coisa que eu quero falar sobre o ENAD nesse momento, até porque o ENAD é no final do ano, é que é importante vocês entenderem o que é o ENAD e se por acaso tiverem que fazer, tentar se empenhar para conseguir a melhor nota possível, porque existe uma coisa, não sei por que existe isso, de que o ENAD é o momento da gente tentar ferrar a instituição e baixar a nota, tem uma galera que se junta para todo mundo zerar. Uma coisa que tem que ficar clara, pessoal, que o ENAD, o Exame Nacional de Desempenho Estudantil, ele, ele atribui uma nota para o curso. Então é mais ou menos assim. A instituição ela sobrevive a uma nota 2, por exemplo, porque o ENAD vai de 0 a 5. Né? Uma nota 2 ela pode
trazer a comissão do MEC para avaliar o curso de novo. Só que vocês saem com a nota 2 também. Vocês sempre serão a turma ENAD de Recursos Humanos 2. E a instituição se recupera, ela consegue subir para 3, para 4, para 5, mas aquela nota, ela sempre vai ser da turma, entende? Então, o pessoal precisa entender que o ENAD, eu não sei o que é SARESP, meninos, mas eu acredito que deva ser alguma coisa parecida com isso, né? Então, se por acaso vocês tiverem que fazer ENAD no semestre que vem, a gente volta a falar sobre ENAD. Aqui, normalmente eu falo isso para ingressante, porque a galera não tem a menor ideia do que é o ENAD, né? Então é importante a gente conversar um pouquinho. Mas o que é esse SARESP? Alguma... Ah, tá. Entendi. É uma avaliação também, né, que acontece. Não deve ter a mesma pegada do ENAD, né? Deve ser bem menos complexo do que o ENAD, né? É, porque assim, o ENAD, ele avalia uma série de coisas. Ele avalia a instituição, ele avalia o corpo docente, ele avalia os projetos pedagógicos, e ele avalia o aluno também, tá bom? Mas não vamos pensar nisso agora, não. Deixa o ENAD para o segundo semestre, se é que vocês farão o ENAD, né? Mas enfim, meninos e meninas, hoje eu não quero que vocês saiam daqui apenas sabendo quem eu sou e como é que serão as nossas aulas. Eu disse para vocês que o meu intuito é fazer vocês saírem pensando sempre, né? Então, para a gente começar essa brincadeira e fomentar essa ideia de, né, fazer vocês começarem a pensar nos assuntos que a gente está discutindo aqui, ou que a gente vai discutir, a primeira pergunta que eu trago hoje para a gente começar a entrar já, porque agora vocês já sabem quem eu sou, já sabem como eu sou, como é que serão as aulas, então a gente já tem condições de começar a pensar na matéria propriamente dita. Mas quando eu falo, ou quando vocês olharam lá na grade horária, né, opa, nós vamos ter consultoria interna, ou talvez até tivesse o meu nome lá, não sei. Mas vocês olharam e falaram, beleza, consultoria. O que vem na mente de vocês? Para vocês, o que é consultoria interna? Uma pessoa que traz melhorias para a empresa. Olha que interessante. De certa forma, o consultor de RH ele faz isso, mas não do jeito que vocês estão pensando. Quem mais? Aquele quem se consulta ou dá conselho. Eu não sei se conselho cabe, mas consulta com certeza. A gente, eu não sei, conselho. Eu entendi o que você quis dizer, né, Caroline, mas eu não sei se conselho seria a melhor palavra, mas eu entendi o que você quis dizer. Faz um pouco de sentido, sim. Consulta com certeza. Avalia a empresa, cria processo, está começando a melhorar. Analisa a situação, traz, está começando a melhorar, estou gostando de ver. Muito bem, vamos lá, pessoal. Como eu disse para vocês, a primeira coisa que a gente precisa entender é que consultoria é uma coisa que muito provavelmente é o que está na cabeça de vocês e a consultoria interna é outra. Como a gente começa sempre de baixo, a gente começa entendendo primeiro o que é consultoria. Mas tudo que vocês falaram aqui, ó, avaliar a empresa, criar processo, analisa a situação, traz solução, faz um trabalho dentro da qualidade, avalia a organização, enfim. Tudo isso tem a ver com consultoria, sim. Vamos pegar aqui uma definição de consultoria. Essa definição de consultoria é da Elisandro Orlicas, daquele livro que eu falei para vocês. Então, o que é consultoria? Segundo a Orlicas, consultoria, de uma forma mais ampla, é o que identificamos como o fornecimento de determinada prestação de serviço. Em geral, essa prestação de serviço é feita por um profissional sênior, qualificado e profundo conhecedor do tema.
provido de uma remuneração que pode ser por hora, pode ser por projeto, normalmente numa determinada empresa. Então, percebam que é mais ou menos o que vocês falaram aí. Vamos pegar um exemplo. Eu não sei se quando vocês tiveram lá cargos e salários, em algum momento, o professor falou para vocês o quanto tem empresa que essa área ela é desorganizada, tanto do ponto de vista de cargos quanto de salário. Por que que isso acontece? Muitas vezes porque a empresa não tem tempo para arrumar ou não tem pessoas qualificadas para arrumar. Então, o que ela vai fazer? Ela vai contratar uma consultoria ou um consultor. Qual a diferença? Quando eu contrato o consultor, eu estou contratando um profissional autônomo. Um cara que tem lá, a empresa dele é ele está lá na casa dele, o computador dele é ele. Então, ele é um autônomo. Ele paga lá os tributos dele para a prefeitura para poder exercer a função dele como autônomo. Ele vai lá e vai fazer tudo isso que vocês falaram. Ele vai olhar, vai fazer um diagnóstico, vai propor. Alguém colocou aqui, ó, traz uma solução. Às vezes ele nem traz a solução, às vezes ele propõe só. Outras vezes a gente espera que ele traga. Mas enfim. Ou eu posso contratar a empresa, a consultoria. Então eu contrato lá a consultoria de RH XYZ, mostro lá o que eu preciso, ela vai montar um projeto, é aquilo que eu te disse, aquilo que eu disse para vocês, né? Ela vai pegar lá o profissional mais qualificado ou que tenha mais conhecimento daquele assunto, e ele se desloca até a empresa e ele vai fazer a mesma coisa que o autônomo. A diferença é que, primeiro, nenhum dos dois tem vínculo com a empresa cliente. Beleza? Não, consultor, auditor é outra coisa, já falo para vocês. Nenhum dos dois tem vínculo com a empresa cliente. O primeiro exemplo que eu dei, ele não tem vínculo com ninguém, ele é um PJ, um autônomo. O segundo, ele tem vínculo com a consultoria que foi contratada. Uma outra diferença é que quando eu contrato o consultor autônomo, esse cara que vai para resolver os meus problemas. Quando eu contrato a consultoria, eu estou contratando o serviço. Pode ser qualquer um, pode ser um hoje, outro amanhã, não faz muita diferença. Né? Auditor é diferente. Auditor é o cara que ele trabalha numa empresa, ele pode até trabalhar numa empresa de consultoria, mas o trabalho dele não é fazer isso que vocês colocaram aqui. Fazer levantamento, propor melhorias, né? Aconselhar, enfim. O auditor, ele vai mais na pegada de fiscalizar. Eu não queria usar a palavra fiscalizar, porque ele, na verdade, ele audita, ele não fiscaliza, mas é mais ou menos como se fosse isso. Ele vai para ver se os processos que você está dizendo que você faz de tal forma são feitos de verdade daquela forma. Por exemplo, quando a empresa está pleiteando a certificação de ISO 9000, que é a ISO da qualidade, ela passa por uma série de processos. E dentro desse monte de processos que ela passa, ela tem que fazer um monte de coisa. Quando ela diz, ok, eu fiz, antes da certificação, o auditor vai para se certificar, para auditar e para ver se realmente foi feito. Porque não é simplesmente fazer, tem que fazer do jeito certo, tem que apresentar o que foi feito. Esse é o papel do auditor. Ele vai lá para conferir. O consultor ele vai para fazer um diagnóstico e tentar achar uma solução. Está clara a diferença, pessoal? Show de bola. Deixa eu ver o que a Tiffany falou. Eu trabalho em uma consultoria, mas é de juros abusivos em contratos de financiamento. É um outro tipo de prestação de serviço de consultoria também. Tem uma série. Se a gente for pensar, o que pode ser consultoria, gente? Pode ser qualquer coisa. Imaginem que vocês aí, no final do ano, a galera que está no terceiro, se forma e fala assim, bom, acho que a gente tem uma bagagem boa aqui de RH. Dá para a gente ser provedor de solução. O consultor, ele, de certa forma, ele acaba sendo meio que um provedor de solução. Então dá para a gente vender conhecimento. O consultor ele vai vender conhecimento, né? Mas é o que eu escrevi aqui. Tem que ser um cara que realmente consegue. Não adianta vocês chegarem. Vamos pegar de novo o exemplo. Eu falei aqui de cargo e salário, a galera já começou a entrar em danger, né? Não, pelo amor de Deus, nem lembro. Não dá para a gente montar uma consultoria de cargos e salários então.
Mas nada impede da gente tentar montar uma consultoria em algum momento e falar assim, bom, beleza, vamos montar uma consultoria de quê? Não sei, qualquer coisa dentro de RH. Esse é o conceito, eu vou vender o meu conhecimento, eu vou vender aquilo que eu sei fazer, né? Então, como que o consultor ele atua? Ele atua exatamente nessa frente. Você tem ali um problema que você não sabe resolver, ou não tem tempo, e você terceiriza isso para alguém. Eu tenho um amigo meu, ele é farmacêutico, ele foi coordenador de curso, e hoje ele se intitula provedor de soluções, né? Não tem nada a ver com a consultoria, porque ele terceiriza tudo, ele é mais um intermediário, mas eu acho muito legal essa sacada dele, né? A empresa dele é ele, e ele trabalha meio que. Ele até se intitula consultor, mas é, é, ele tem tantas parcerias que ele consegue trabalhar em várias frentes sem ter que pôr a mão na massa. Isso é uma sacada legal, porque as pessoas que procuram, as empresas que procuram ele, né, procuram ele porque ele é o cara da consultoria, mas ele nem sempre é esse profissional sênior qualificado. Então ele tem as parcerias, ele vai repassando, ele vai trabalhando só administrando. Eu acho muito legal a ideia dele, a sacada dele é boa. Mas a consultoria, por definição, é isso. Vocês vão perceber que o consultor interno ou consultor de recursos humanos, ou business partner, como ele é conhecido no mercado, ele tem um papel muito parecido. A diferença é que ele é um empregado da empresa. Para vocês não saírem daqui hoje sem saber o que é, já que eu estou falando tanto do business partner, tanto desse consultor de recursos humanos. O consultor de recursos humanos é um profissional de recursos humanos, também, né, como o profissional consultor normal, um profissional sênior, qualificado e profundo conhecedor do tema, que trabalha sendo o elo de ligação entre o RH e as outras áreas da empresa. Esse cara funciona como se ele fosse o RH nas outras áreas. Então você vai lá na produção, tem alguém de RH lá, tem o consultor lá, que faz constantemente esse trabalho de ser o elo de ligação para todos os problemas. É óbvio que ele não vai se meter na produção. A produção, quem tem que cuidar é o gestor da produção. Mas ele vai, por exemplo, atuar nos modelos de gestão, de clima, de avaliação de desempenho. Então, o consultor interno, ele funciona como se ele fosse o olho do RH nas outras áreas da empresa. Beleza? Muito bem. Bom, então com isso, meninos e meninas, vocês já conseguem ter uma ideia, mesmo que seja bem pequenininha ainda, do que é um consultor normal, da consultoria que a gente contrata para resolver um problema, e o que é esse consultor ou essa consultoria em RH eu só lancei aqui para vocês. Nós não vamos falar disso agora. Nós vamos entender as outras partes ainda da consultoria, dessa mudança, porque o RH ele passou por uma transformação desde o RH tradicional, como foi concebido lá atrás, até o RH estratégico, onde a gente tem essa figura. Porque o RH ele foi concebido lá atrás para fazer duas coisas: contabilizar as horas do empregado e punir os empregados. Esse era o papel do RH. E ainda hoje tem muita gente, muita empresa que enxerga o RH apenas como um órgão de contabilização e de punição. Só que muitas empresas estão no momento de transição, então estão chegando entendendo a importância do RH como a parte estratégica do negócio. Mas para isso a gente precisa entender um pouquinho onde a gente está, para onde a gente saiu, para entender onde a gente está e onde a gente pretende chegar. Então, eu acho que com isso já dá para vocês, pelo menos, começarem a dar uma viajada. Opa, consultoria eu entendi o que é, consultor interno eu estou começando a entender que é um profissional sênior de RH, que atua como elo de ligação entre o RH e as áreas, muitas vezes ficando fisicamente nas outras áreas,
porque aí ele tem condições de entender o que acontece lá. Não é aquela coisa de telefone sem fio, ele está lá, ele está vendo em loco, fica muito mais fácil de fazer levantamentos, de propor soluções, como foi falado aqui. Então, com isso, vocês já começam a ter uma ideia do que a gente vai falar ao longo do nosso semestre. Para a gente terminar, e antes de eu falar com o Vitor, esse último slide ele é importante, porque é um aviso institucional que fala a respeito das aulas digitais, a respeito dos materiais que são disponibilizados para vocês. Então, é uma informação que é importante que vocês deem uma lida, que vocês saibam, né, que as aulas que são disponibilizadas por meios digitais, envolvem horas de estudo tanto dos professores quanto de vocês, envolve pesquisa, organização, enfim, não é algo simplesmente jogado aqui, e que a disponibilização, divulgação dos links de acesso, principalmente os links de acesso, aqueles que eu passo no pós e no pré-aula para vocês, né? Das aulas síncronas, ou registro das aulas, quando disponibilizado para colegas não matriculados ou a indivíduos estranhos à comunidade acadêmica da universidade, implicará a responsabilização civil criminal, conforme o artigo está aqui, né, do Código Penal. Então, assim, pessoal, a gente sabe que existe uma coisa muito forte, um elo muito forte entre os colegas, entre vocês, mas cuidado com quem vocês vão compartilhar as informações da universidade, principalmente com aqueles colegas que estão com problema financeiro e não conseguiram efetivar a sua matrícula, né? Eles precisam primeiro resolver os seus problemas pessoais aí, financeiros, precisam resolver as suas pendências com a universidade. Então, cuidado com quem vocês compartilham material da universidade. Esse material é de vocês, né? Não deve ser compartilhado, principalmente com quem não faz parte do mundo acadêmico que vocês estão inseridos nesse momento. Alguma pergunta, meninos, meninas? Alguma dúvida? Muito bem. Bom, isto posto, então, agora que a gente já se conhece, agora que a gente já está íntimo, agora que a gente já é parça, né? Então, a gente já pode, na semana que vem, começar efetivamente as nossas aulas. Esse primeiro encontro realmente é mais para a gente se conhecer, para a gente, né? Vamos bombar, com certeza. Aí é nós, Daiane, ó, tamo junto, parça. Então, é mais para a gente não só se conhecer, como também colocar o que pode, o que não pode, como não é, para não ter, né? O papo tem que ser reto, não pode fazer curto. Então, a partir da próxima aula a gente já começa às 7h10 com os slides. Daqui a pouco eu já coloco para vocês o link desse nosso bate-papo lá no aviso e disponibilizo todos esses slides que a gente utilizou hoje para quem não pegou o meu Insta, né, me seguir lá, beleza? Gente, obrigado, prazerzão estar com vocês. Deixa eu pôr o Insta de novo aqui, porque a Larissa, ó, ela tem o mesmo sobrenome que eu e tá vacilando no bagulho, né, Larissa? Ó, vou pôr aqui. Boa noite, gente, ó, prazer, muito bom. Estou muito feliz com mais um semestre, com a galera super gente fina, uma galera legal pra caramba. A gente vai se divertir pra caramba, né? Vai ser difícil, vai ser cansativo, mas a gente tá aqui. E vai ser divertido, vai valer a pena, é isso que mais importa. Beleza? Precisarem falar comigo, meu elo de ligação com vocês agora passa a ser o Vitor, eu vou falar com ele daqui a pouco. Fiquem com Deus, se cuidem, excelente semana para vocês. A gente se vê na segunda-feira que vem. Fiquem com Deus. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.